Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos aprender sobre o uso das palavrinhas com S e C. Isso mesmo. As letras, né, S e C, acrescentadas à letra E e I, elas representam o mesmo som. É isso mesmo, isso que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Então, pegue o LD de vocês, página 45, e o LA na página 20. Aguardo vocês. Olá, galerinha! Agora nós iremos fazer as atividades do LD, página 45, e depois o LA, página 20. Isso mesmo. Hoje nós vamos ver sobre o uso das palavras com C e si, e C e si com S, certo? Então, lembrando que as letras C e a letra S diante da letrinha E e I possuem o mesmo som, ou seja, eles representam o mesmo som, tá? Então, por isso, é preciso muita atenção na hora de escrever as palavras com essa letra, porque a grande... como que nós vamos saber, né, a escrita correta dessas palavras, né? Se é com C ou S, né? Então, olha só, essas palavras nós só podemos identificá-las, saber certinho o uso delas diante, né, dependendo da etimologia da palavra, ou seja, da origem dessas palavras. E aí nós saberemos, né, se ela é escrita com C ou com S. E eu digo isso no início de palavras, tudo bem? O seu uso no início das palavras. Tudo bem? Então, olha só, vamos lá para as atividades. Professora, mas e aí, como que eu vou saber, né, se eu escrevo essa palavra com C ou com S? Então, basicamente, essas palavras, elas não têm uma regra, né, para serem escritas, né? Então, vocês têm que prestar muita atenção, pesquisar nos dicionários, né, como nós estamos vendo aí os verbetes. Então, muita pesquisa no dicionário, muita leitura para aprender se essas palavras, nesse caso específico, são escritas com C ou com S. Tudo bem? E aí, na atividade do LD, na página... lá na página 45, nós temos aí, ó, número 1, complete as palavras com S ou C. Então, nós temos a palavra aí, ó, cinema, serpente, siri, silêncio, cesta, sinal, cintura, semana, cebola, sertão, céu, sítio, símbolo, sentido, cigarra, cinza, círculo, cérebro, cerâmica e seta. Tudo bem? Então, vocês vão completar essas palavras utilizando o S ou o C. Na número 2, vocês vão consultar no dicionário, depois que vocês fizerem essa atividade, aí vocês vão lá no dicionário e ver a grafia correta das palavras dessa atividade da número 1, tá? E se você não acertou, não tem problema, tá? Aí você vai escrever aqui na número 2 quais são as palavras que você errou na hora de escrever aqui na número 1. Tudo bem? Na número 3, a professora vai fazer um ditado, tá? E vocês vão escrever aí se a palavra é com S ou com C, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, no quadro, nós temos as palavras que se iniciar com C com S, vocês vão escrever aqui. As palavras que forem escritas com SI, vai ser aqui nessa coluna. As palavras que forem escritas com CE nessa coluna e as palavras que forem escritas com CI nessa coluna. Tudo bem? Então, a primeira palavra, eu vou falar primeiro. A primeira palavra, sermão. Sermão. Segunda palavra, sino. Sino. Certo. Certo.
cinza. 70, desculpa. 70. Simples. Cebola. Cisne. Semente. Sílaba. Cedo. Circo. Cinto. Ceia. Siamês. Siamês. Serrote. Sincero. Cercado. 5. Senhora. 7. Celular. Sigla. Cílio. 6. 100. Cipó. Sirene. Siri. Cenoura. Cinema. Selo. Sinfonia. Alface. Lacinho e seda. Se você não conseguiu acompanhar, né, todas as palavras, pode voltar o videozinho um pouquinho e escrever aí cada palavra no seu devido lugar. Tudo bem? As palavras com SC nessa coluna, as palavras com SC nessa coluna, as palavras com CI nessa coluna e as palavras com CE nessa coluna e as palavras com CI nessa coluna, tá? E lembrando, a professora tinha falado que são as palavras que iniciam, mas nós temos algumas palavras que estão no meio ou no final com as letras, né, pronunciadas. Depois que vocês preencherem aí o ditado, né, a tabela, verifiquem no dicionário a grafia das palavras que a professora ditou e vão anotar aqui aquelas que te geraram dúvidas, tá? Que na nossa próxima aula de quarta-feira, na nossa live, a professora irá fazer as correções dessa atividade. Tudo bem? Agora, nós vamos para o LA, página 20, tá? Lá no LA também, sobre o uso de CI, CE, CI, SE, SI, tá? A mesma coisa. Aqui a professora vai ditar para vocês algumas palavras. Depois, vocês vão verificar, tá? No dicionário e ver se os termos foram grafados corretamente. Tudo bem? Tá? E aí, né, aqui vocês vão escrever a palavra que a professora vai ditar e aqui vocês vão reescrever as palavras corretas. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira palavra é anúncio. Anúncio é escrito com CI ou SI? Segunda palavra, selvagem. Selvagem. Terceira palavra, cebola. Cebola. Quarta palavra, sinaleiro. Sinaleiro. Quinta palavra, situação. Situação. Sexta palavra, cintura. Cintura. Próxima palavra, capacete. Capacete. Próxima palavra, felicidade. Felicidade. Próxima palavra, selo. Selo. Tudo bem? Aí, na número 18 aqui do LA de vocês, lá na página, lá no final do LA, nós temos aí o material de apoio, tá? Lá na página 3 do material de apoio de língua portuguesa, nós temos 4 imagens, tá? Nós temos 4 imagens. E aí vocês vão destacar essas imagens do material de apoio e vão colar, tá? Nos espaços abaixo, tá? Aqui, cada quadradinho desse. E aí, aqui nesse quadradinho aqui, ó, vocês irão escrever o nome de cada imagem. Então, nós temos aqui, ó, 4 imagens. Nós temos cinema,
sítio, cebola e seta, tá? Então, vocês vão colar aqui cada um das imagens lá do material de apoio e abaixo de cada imagem vocês vão escrever o nome representando cada imagem. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as atividades de hoje. Nós iremos corrigir essas atividades lá na quarta-feira na nossa live, tá? Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!